Bom dia, boa noite, afetos e desafetos. Galera, hoje eu vou abordar um assunto que ele meio que faz a gente coçar a cabeça constantemente quando a gente pensa em filmes que são sequência de outros filmes. Normalmente o primeiro é muito bom, ou pelo menos agradável, mesmo que não seja um grande vencedor de Oscar nem nada do tipo. Mas o segundo é sempre um fiasco. Ele não chega a alcançar aquilo que o primeiro fez. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de Pacific Rim. Para quem não conhece, Pacific Rim é uma franquia aí que o primeiro foi dirigido pelo Guillermo del Toro, né? É, essa franquia, ela é baseada naqueles antigos tokusatsus, né? Power Rangers, Jaspion, onde os personagens tinham robôs gigantes, né? Uma coisa naturalmente oriental, né? Essa ideia de você ter um robô gigante para poder combater ali monstros, né? Então mistura a ideia do Godzilla com Power Rangers, como eu falei, Jaspion também, que tem robô gigante, e faz disso um filme, o que a gente não esperava ver, né? Quando que a gente ia imaginar ver um filme de robô gigante que fosse bom? Olha, Power Rangers Turbo, eu gosto, mas eu não posso dizer que é bom. Bom, o Pacific Rim, ele teve relativo sucesso, né? Ó, aqui no Brasil, ele é chamado de Círculo de Fogo. O primeiro teve nota quase 7 no IMDb, mas o segundo ficou pelo 5,5. Eu diria que ele vale um 4. Mas vamos lá, por que que deu errado nisso? Vamos falar primeiro do primeiro, do original, né? Ah, o primeiro Círculo de Fogo, ele começa mostrando pra gente essa realidade onde existe uma fenda embaixo do oceano e dessa fenda os monstros vêm, né? Monstros de outros universos, né? Então, vamos lá, já existiu um multiverso aqui em 2013. E esses monstros, quando eles começam a aparecer e destruir a cidade, os países se unem para tentar achar uma solução para eles, né? É claro que a gente vai chamar os monstros de kaiju, porque todo mundo aqui é weeb, né? Adora um animezinho, cultura japonesa, etc. Então vem os kaijus, e aí as Nações Unidas se organizam para criar robôs gigantes para enfrentar os monstros. Ok, nada demais até aí. E aí eles geram uma ideia para justificar mais de um personagem dentro do robô, que é o seguinte: como o controle exige esforço físico e mental, a mente sozinha não consegue dar todos os comandos, né, para o robô gigante. Então eles precisam dividir esse peso, sendo dois pilotos. E aí o que, que acontece? Esses dois pilotos precisam ter uma compatibilidade no jeito de pensar, meio que no humor também. Eles têm que ser sinceros uns com os outros, porque eventualmente quando eles entrarem nos robôs, um vai ver o pensamento do outro e assim segredos vão ser revelados, eles vão compartilhar segredos, né? Saber das vantagens e desvantagens, dos erros e dos pecados uns dos outros, né? Então existe um elemento de comunhão aí. E o que acontece? Nesse mundo juntam-se então dois pilotos, né? Os Jaegers, para pilotar um mecha. E aí existe uma série de mechas de países diferentes, né? Tem a Rússia, tem o seu, a China tem o seu, a Austrália tem o seu. Inclusive, no primeiro filme, os australianos são tipo os top dos top, né? Eles são cabulosos quando o assunto é matar monstros gigantes. Bom, e aí o filme começa com dois irmãos que são muito famosos nessa prática de enfrentar monstros. Eles não têm muita dificuldade, então eles já estão com uma grande experiência. Mas a fenda que traz os monstros começa a piorar e trazer monstros maiores. Então eles vacilam com um monstro aí e um deles acaba falecendo, permanecendo apenas o protagonista. E o protagonista, ele acaba controlando o robô gigante dele sozinho por um tempo. E isso faz dele meio que uma lenda, assim, porque ninguém consegue, né? Só tem uma pessoa que teria conseguido isso. E ele decide se aposentar, né, do trabalho. Mas quando
nota-se que os monstros que vêm atacar a Terra estão cada vez piores. O líder da divisão que controla os robôs gigantes vai lá e chama ele de volta para sair da aposentadoria e voltar para a batalha. Só que acontece o seguinte: os robôs estão perdendo incentivo fiscal porque os países estão construindo muros. No nosso mundo seria muito mais lógico construir muros do que robôs gigantes, mas no filme os muros não funcionam. Então o cara, a divisão dos robôs gigantes, dos Jaegers, elas estão. A divisão está sem dinheiro. Então existe uma pressa ali para resolver as coisas com pouco recurso. Quando a coisa começa, assim, o bicho começa a pegar, os monstros começam a matar os personagens, destruir alguns robôs. Então começa a ficar cada vez mais urgente. O filme Pacific Rim, o primeiro, ele tem uma urgência muito grande, né? Você percebe que não há muito tempo para lidar com o problema. Você tem que resolver agora ou nunca. E aí existem alguns cientistas que estão tentando descobrir uma forma de conseguir uma vantagem na batalha, porque só no soco não vai dar. E aí um deles decide fazer o seguinte: conectar a mente dele com o cérebro de um monstro, ainda vivo de preferência, para que ele possa ler os pensamentos do monstro, ou seja, usar a mesma tecnologia que já tem dos robôs. E assim ele entender o que os monstros querem e descobrir se eles podem achar alguma fraqueza. Eles descobrem que é possível ah, ah, manter o plano original, que era jogar uma bomba atômica dentro da fenda, que eles não conseguiam fazer, que a fenda não deixava com que corpos estranhos atravessassem para outra dimensão de onde vêm os monstros. Mas eles descobriram que se eles passarem junto com o monstro pro outro lado, o portal vai reconhecer, vai abrir e vai deixar o monstro entrar. Então a ideia era o seguinte: pegar a bomba atômica, pegar um monstro, levar os dois para dentro da fenda, e arremessar e ver as explosões do outro lado do universo. Mas existe essa urgência porque a cada momento que passa, mais monstros vêm e monstros ainda mais fortes. Então você está sempre com pressa. É um filme onde há sempre pressa para resolver as coisas. Você nunca está tranquilo. E as condições sempre são muito adversas. Elas estão sempre contra os personagens. Eles nunca estão na vantagem. Eles sempre estão correndo atrás de parar os monstros que estão causando grandes danos. E destruindo muitos dos seus amigos, destruindo os robôs e acabando com os recursos e tudo mais. Bom, aí o filme progride, a gente tem uma batalha final, eles conseguem mandar a bomba pro universo das outras criaturas. Ok. Termina Pacific Rim. Batalhas legais, filme legal, trilha sonora sensacional, direção do Guillermo del Toro, como eu disse, né? E o roteirista Travis Bickle. Bom, e aí a gente vai pro outro filme, né? E, assim, com a urgência do primeiro filme, a gente imagina qual que vai ser o plot do segundo, né? Eles vão pro mundo dos monstros. É algo que a gente imaginaria. Aqueles personagens, que vai acontecer com eles? Eles vão tentar passar por cima das dificuldades do passado, tentar criar novas amizades, porque todas as que eles conheciam acabaram morrendo no primeiro filme. Não, nada disso. O segundo filme traz um cast quase completamente novo. O diretor é outro cara, Steven S. The Knight. E ele também é roteirista. A gente sabe que quando um diretor começa a fazer o roteiro, Deus nos acuda. Mas ele tem umas ajudas ali de Emily Carmichael e Kira Snyder. Ah, mas olha só, esse produto ele já não é mais um produto interessado em trazer para você um novo Pacific Rim, né? Uma experiência como o primeiro. Ele está interessado agora na bilheteria e ele mira diretamente para a China. Então ele traz um casting chinês. Se passa muitas vezes ali na China, não que o outro não fosse internacional, tá? O primeiro era muito internacional. A base deles era por volta ali da China mesmo, do Japão.
a base principal, porque como o Círculo de Fogo tá no Pacífico, né? O portal está no Pacífico, então é onde eles precisam ter a base deles para poder atender a demanda mais rápido. Então, natural, essa parte é natural do, da franquia. Mas aqui você vê que as coisas mudam para a China e ficam centralizadas na China. E aí você começa com um roteiro que não tem urgência nenhuma. O mundo está vivendo em paz, nenhum kaiju invadiu a Terra desde o primeiro filme. Então, assim, tem nada acontecendo, tá tudo tranquilo, paz, e você é agraciado com a visão do John Boyega curtindo casas de entretenimento adulto. E ele parece que ele é filho do personagem do primeiro filme, que é interpretado pelo Idris Elba, que é um excelente personagem do primeiro filme. E aí ele é o oposto do pai. Ele é um garoto que só quer viver da fama e dos bens que o pai conquistou, né? Ele não luta para nada. Ele não se interessa em lutar em prol das coisas. Ele quer curtir. E aí ele encontra com uma garotinha hacker que monta um mini mecha, mas isso é proibido. E aí você é agraciado com a visão de polícias mechas gigantes. Então, assim, o filme inteiro já lhe indica que você não vai ver mais grandes batalhas com robôs gigantes. Pelo menos não por hora. Você vai ver batalhas entre robôs e robôs. Então você agora não tem mais uma urgência. As coisas são um treinamento. Ou algum tipo de mal entendido. Ou seja, vira um filme muito infantil. Não que o primeiro não fosse, mas é um filme de poucas consequências. Veja bem, o, o personagem do John Boyega, eventualmente ele entra pra organização, né, que faz os mechas. Ela agora é uma organização muito poderosa, cheia de fundos, tem muita grana, e continua fazendo experimentos desenvolvendo novos mechas. E aí ele começa a treinar mechas. Então, assim, a maior parte do filme são eles treinando, fazendo rinha de mecha, sabe? Não tem urgência nenhuma. E tem um subplot, que é o seguinte. Lembra do cientista do primeiro que eu falei que conectou o cérebro junto com o Kaiju para descobrir o que os Kaijus queriam? Nesse filme vai dar a entender que ele foi corrompido, um Kaiju entrou na mente dele e ficou. Então ele passa a trabalhar para os monstros de forma a tentar trazer os monstros de volta, abrir o portal novamente. Só que esse plot ele fica para trás, cara. Ele só vai resolver no finalzinho do filme. Então o filme praticamente inteiro são maus entendimentos, rinha de meca, coisas sem muito peso, sem muita consequência. E você acaba enfrentando ali. Eventualmente começa a aparecer uns mechas corrompidos, porque eles começam a perceber que estavam usando o cérebro dos kaijus mortos no primeiro filme para serem os processadores dos novos mechas. Então, uma série nova de mechas que saem estão corrompidos. Os kaijus começam a tomar esses mechas e aí viram uma briga de mecha de novo, igual já estava acontecendo no início do filme. Só que agora esses mechas têm lá um efeito no corpo deles, então uma corrupção meio biológica, né? Como se tivesse um monstro sentado dentro da cabine dos mechas. Então eles ficam vazando os tentáculos, assim e tal. Não só isso. Esses mechas começam a meio que atrasar os protagonistas para tentar abrir esse portal e finalmente trazer os monstros. Um monstro se levanta lá, resultado de clonagem, algo assim, não me lembro bem, mas levanta-se um monstro grandão e aí eles têm que impedir que esse monstro vá até o Monte Fuji, faça algum tipo de explosão lá que vai abrir o novo portal para trazer os kaijus de volta. Então, assim, se vocês notaram, né? Não há urgência de nada. Aí nos slides deve estar aparecendo as cenas são sempre durante o dia. Não tem cenas mais à noite. Os mechas, eles têm essa aparência de nova, tudo polido. A cidade é polida, limpa. O filme não tem urgência, então é um filme de brincadeira. As coisas vão acontecendo. Dá vontade de dormir. Enquanto o primeiro, e eu vou fazer uma comparação aqui, ó, no Pure Ref.
Vocês veem o primeiro, né? Como são as cidades aqui. Até quando a cidade está destruída, ela é bonita. Né, o Japão destruído aqui. Isso aqui, no caso, é o Japão, né? Tem muita cena no Japão. Mas é um filme mais oriental, né? Centrado ali no Japão, com muitos personagens chineses. Então, se você vê aqui, ó, a cidade, ó, limpinha durante o dia, não tem nada sendo destruído, nenhuma explosão aqui e tal, tudo muito bonito. Mas quando você vê o antigo, veja como tudo tem um aspecto sujo, né? Cheio de textura, né? Tem um aspecto de que está desgastado, de que as coisas estão acabando, né? Os recursos estão acabando. Até as batalhas são viscerais, né? Animaram os monstros como animais selvagens, ursos, né? Esse tipo de coisa. Dando essa sensação de que eles estão lutando contra animais mesmo. Né? Tentando um homem socando um canguru, né? Tipo aquele meme legal lá do cara socando o canguru. Então, olha só como é que é o refeitório de onde eles estavam, mostrando que era uma base antiga, talvez reaproveitando alguma coisa. Parece o interior de uma hidrelétrica, né? Algo assim. E enquanto isso, né? No novo, tudo muito limpo. Eu não tenho uma imagem aqui da base deles, cara, mas é um negócio super sci-fi, limpinho, extremamente agradável. Então, assim, perde todo o impacto e não é mais possível você sentir qualquer tipo de ímpeto que você queira ver o filme até o final, sabe? Você não fica na ponta da cadeira como o primeiro. As lutas não são ruins, os efeitos especiais são bons. Os atores, mal ou menos, né? O primeiro também não tem os melhores atores, com exceção do Idris Elba, que é sensacional. Mas os atores, no geral, são mais ou menos. Aqui continuam sendo os atores mais ou menos, mas o plot não ajuda. O diálogo é muito ruim. Quando chega a hora do John Boyega dar um discurso heróico, ora, não existe nenhum perigo para que o discurso dele seja heróico. E aí, infelizmente, cai nessa grande falha das sequências, que é não entender que se trata o primeiro filme. A primeira obra, ou a obra original, se for uma adaptação de quadrinhos, ou de alguma outra mídia, e isso é muito comum, principalmente hoje em dia. Então não compreendem o material fonte ou o primeiro filme e tentam explorar financeiramente aquela franquia sobre um ponto de vista equivocado, acreditando que a franquia fez sucesso porque tem robôs gigantes e não porque é bem escrita e não porque ela é empolgante de se assistir. Claro que os robôs gigantes são aquilo que nos traz para o cinema, mas aquilo que nos mantém sentados nas cadeiras do cinema não é os robôs gigantes, não são os efeitos especiais, mas sim o quão interessante é a história, o quão empolgantes são os personagens principais, mesmo se for um filme triste, né? Tem algo ali extremamente interessante que lhe mantém, e isso está no roteiro, na história, e não só no visual. Ora, a gente pode sentar aqui e assistir filmes com visuais horrorosos dos anos 90 e 80, e os filmes são maravilhosos. E olha, falar 90 e 80 chega até a ser um pouco desonesto, porque como os efeitos eram muito práticos, você os vê hoje e eles não parecem velhos. Mas quando você vê os efeitos de CGI, né, de computação gráfica dos anos 2000, eles já parecem velhos, embora tenham apenas 20 anos. Porque a computação gráfica, como não tem a textura do mundo real, ela envelhece muito rápido. E os efeitos práticos dos anos 80 e antes disso envelhecem mais devagar porque são práticos, né? Então em Jurassic Park tiveram que fazer basicamente um dinossauro de verdade, né? Uma máquina grande, pesada, cheia de textura. Não foi CGI. Então não envelheceu mal. Mas mesmo aqueles que envelheceram mal, por exemplo, Blade, tem uns efeitos especiais em Blade horrorosos, horrorosos. Mas Blade é muito legal de assistir. Até o 3, eu gosto até do Trinity. É realmente mais fraco, mas veja bem, Blade com efeitos bizarros é um filme muito melhor do que Pacific Rim 2 ou Uprising. Não sei qual que é o nome em português. Deixa eu ver aqui. É A Revolta. Nossa, que coisa.
Então, eles não percebem as qualidades do material original e começam a explorar ele da forma errada. Não se preocupam mais com o roteiro, não se preocupam mais com a consistência lógica e a própria consistência interna do universo, e acreditam que o que faz aquilo ir para frente é algo extremamente vazio, como a questão visual. Ela é importante, mas ela não é o objetivo final de uma obra de cinema. Até porque o cinema mistura várias artes. É possível ter no cinema poesia, música, dança. Ele é uma extensão do teatro. É possível ter pinturas, então você vai ter artes plásticas, você vai ter design, arquitetura, tudo dentro do cinema. Então, se você imagina que é só o visual que vai chamar a atenção, rapidamente você vai se enjoar. Ora, vamos fazer uma comparação bem breve, antes de fechar o vídeo. O que você prefere? Call of Duty Ghosts ou Super Mario Bros? Bom, galera, essa foi a minha rápida análise do porquê as sequências costumeiramente dão erradas, né? Eu vou tentar depois falar sobre algumas outras sequências que deram errado, outras que deram certo, como Exterminador do Futuro, e por que deram certo. E vamos ver se a gente consegue aprender com essas franquias, com os erros e os acertos do passado, ok? Então, boa noite para os afetos e desafetos. Vejo vocês depois.